Olá, irmãos e irmãs. Na nossa aula de escola dominical de hoje, nós vamos fazer o apontamento de algumas heranças que nós vimos nas últimas 3 aulas, quando nós tratamos aqui do fundamentalismo, do pietismo / puritanismo e também da teologia dos avivamentos, para apontarmos os perigos que essas heranças trazem e como que a nossa igreja, a IPU, se posiciona diante dessas ideias. Nós não vamos, obviamente, retomar todo o conteúdo das 3 aulas anteriores, porque seria um tempo muito grande. Então nós vamos fazer o apontamento de determinados detalhes que influenciam na nossa maneira de ser igreja. Muito bem, quando nós pensamos no fundamentalismo, que foi a primeira aula que nós tratamos, nós temos que nos ater a um detalhe muito problemático para as nossas igrejas, que tem a ver com o conservadorismo, que é próprio da linha fundamentalista. O protestantismo que chegou ao Brasil, trazido pelos missionários norte-americanos, tinha essa herança fundamentalista e, tradicionalmente, as nossas igrejas, as presbiterianas, as batistas, as metodistas, o pessoal que veio como fruto do trabalho de missões no Brasil, acabou se caracterizando por um tipo de conservadorismo muito grande. Isso é a herança do fundamentalismo e isso é um problema para as nossas igrejas, sobretudo para a IPU, porque nós temos uma linha definida pelos nossos documentos que é muito mais aberta, que é muito mais voltada para o ecumenismo, que é voltada para a parceria com outras igrejas e com outros grupos cristãos, que, como a IPU, também lutam para seguir o exemplo de Jesus Cristo. E, portanto, quando nós adotamos uma posição mais conservadora, como era comum entre os fundamentalistas, nós corremos o risco de nos fechar para os que são diferentes em termos de doutrina, em termos de prática cristã, em termos até de modo de ser igreja. Nós temos que ter muito cuidado com o conservadorismo próprio do fundamentalismo, porque isso vai contra valores que a nossa igreja adota explicitamente. Ligado à questão do conservadorismo, do fundamentalismo, é preciso a gente perceber que há também influência desse conservadorismo em outras áreas da vida das pessoas. Ou seja, há muitas pessoas que fazem parte de igrejas evangélicas, de igrejas fruto do trabalho dos missionários norte-americanos e que são extremamente conservadoras em outras áreas. Conservadores em relação à área política, conservadores em relação à família, à maneira como as pessoas devem existir dentro da sociedade. E aí você vai dizer assim, mas isso é um problema? Não, não é um problema em si, mas é um problema quando nós percebemos que isso é absolutamente contrário a algo que está no cerne da nossa herança reformada. Todos nós conhecemos a expressão usada na Reforma e que nós adotamos nas igrejas reformadas, da qual a IPU também faz parte, igreja reformada sempre se reformando. Na realidade, o que nós temos nas nossas igrejas, em vez de disposição para reforma, para mudança, nós temos essa tendência que é a herança do fundamentalismo, que é a de conservar e não de mudar, que é a de preservar aquilo que já vinha sendo feito. Se você fizer alguma coisa um pouco diferente, se você adotar uma liturgia diferente, se você usar músicas diferentes, se você fizer qualquer coisa diferente daquilo que já é o habitual, a tendência nas nossas igrejas, e na IPU não é muito diferente, a tendência é as pessoas dizerem, nunca foi assim, por que tem que ser assim agora? Então nós temos que ter cuidado, temos que ter muito cuidado com o conservadorismo
que é a herança do fundamentalismo, mas que não pode prevalecer, sobretudo quando nós estamos pensando na vida em comunidade e na vida da comunidade, na participação das pessoas da comunidade na sociedade em que a igreja está inserida. Não é possível mudar a sociedade sendo aquele que adota os valores que já ficaram para trás, que já não servem mais, e muitas vezes valores que são defendidos como sendo evangélicos, quando na verdade são apenas valores culturais. Outro detalhe importante ligado também ao fundamentalismo tem a ver com a inerrância da Bíblia. Nós já tratamos disso quando falamos do fundamentalismo, mas é importante a gente perceber que o critério para entendermos aquilo que agrada a Deus não é a interpretação ao pé da letra do que está no texto bíblico, mas sim a própria pessoa de Jesus Cristo. E, portanto, nós temos aqui uma oposição entre inerrância bíblica e Jesus Cristo. E por que eu estou dizendo que existe essa oposição? Porque, por conta do conservadorismo que a gente apontou no início, há muita gente que pega textos bíblicos para justificar o seu conservadorismo e interpreta o texto como sempre foi, como sempre ouviu falar, ou como lhe interessa. E, portanto, o texto diz isso, é assim que tem que ser, e quem discordar está errado. Ora, não é preciso ser muito esperto para perceber que o padrão para a compreensão dos textos bíblicos, principalmente os do Antigo Testamento, deve ser sempre a pessoa de Jesus Cristo. Quando um texto do Antigo Testamento diz uma coisa e a prática de Jesus diz outra, mantenha a compreensão que Jesus trouxe. É assim que tem que ser, essa é a chave de leitura para textos bíblicos. E nós estamos vivendo numa época em que as pessoas estão usando muita coisa da Bíblia para justificar as suas ideias, por incrível que pareça, algumas são contrárias ao ensino óbvio de Jesus Cristo. Então tome muito cuidado com essa ideia que é fruto do fundamentalismo. Por conta disso, nós temos ligado ao fundamentalismo, mas também ao puritanismo e ao pietismo, a ideia de que aquele que não é como nós, aquele que não pensa como nós, aquele que não crê como nós, não é igual a nós. Nós somos superiores, nós somos cristãos, nós somos abençoados, nós somos aqueles que Deus ama, mas aqueles que têm religiões diferentes, aqueles que têm práticas que nós condenamos, as pessoas que adotam padrões de vida e de moral que não combinam com aquelas que nós adotamos, essas pessoas não podem ser consideradas como nós. Isso tem um nome, isso chama-se exclusão do outro, e isso vai absolutamente contra o ensino de Jesus Cristo, e nós precisamos ter muito cuidado, porque isso é uma herança do fundamentalismo e principalmente do puritanismo, que exclui o diferente, que vê o outro como inferior e que vê o outro como alguém que não merece ser amado por Deus. Na realidade, o que nós aprendemos na Escritura é que nenhum ser humano merece mesmo ser amado por Deus, mas ele ama o ser humano a si mesmo. O que significa, mesmo nós, que muitas vezes nos consideramos superiores a quem não crê, também não merecemos coisa alguma, e isso é uma herança também da nossa tradição calvinista. Todos são pecadores, todos estão excluídos da presença de Deus, mas Ele nos ama apesar disso tudo. E, portanto, temos que ter muito cuidado com essa ideia da exclusão do outro, e que muitas vezes acaba gerando, isso também é uma herança do fundamentalismo, acaba gerando a chamada alienação social. Ou seja, nós não queremos nada com quem é diferente, nós não queremos andar junto, nós não queremos estar próximos de quem é diferente da gente, e mais, às vezes desrespeitamos porque o sujeito tem uma pele de cor diferente, porque o sujeito tem uma linha de compreensão teológica diferente, porque o sujeito tem uma prática moral que nós não aprovamos. Precisamos ter muito cuidado com isso, porque isso vai contra o ensino de Jesus Cristo. Muita coisa que hoje as pessoas recriminam, você não vai encontrar Jesus fazendo, apesar de já existir na época em que Jesus andou entre os seres humanos.
Tome muito cuidado com esse tipo de exclusão do outro e de alienação social. Por conta disso, nós temos a atitude muito comum no meio evangélico, que é a de julgar quem é e quem não é convertido, que também é uma herança principalmente da teologia dos avivamentos. Não é? Nós temos o hábito de dizer, se alguém foi embora do nosso meio, é porque na verdade não era convertido. Podia ser convencido, mas não convertido. Estava no meio de nós, mas não era dos nossos. Isso é um erro muito crasso e é muito comum no meio evangélico a gente fazer esse tipo de julgamento. E precisamos ter cuidado com isso, porque isso é uma herança principalmente da teologia dos avivamentos e que não deve prevalecer no meio de pessoas que foram alcançadas por Jesus Cristo quando nunca mereceram coisa nenhuma, nunca mereceram graça, porque não seria mais graça, seria mérito, e nós não podemos agir dessa maneira em relação a quem quer que seja. Outro elemento importante que nós temos que ter muito cuidado e que é muito comum no nosso meio das igrejas é o individualismo. Nós precisamos ter consciência de que Deus sempre lida com um povo, sempre com comunidades e não com pessoas. Mas Deus sempre levantou líderes, levantou pessoas para que fizessem a sua vontade e tal, mas sempre em benefício da comunidade. E a igreja é chamada a ser igreja justamente para que ela seja comunidade de fé, comunidade dos que creem. O individualismo vai contra isso. O individualismo é aquela ideia de que o importante é como eu estou, o importante é como é a minha relação com Deus, a igreja tanto faz. As outras pessoas não são problema meu. Isso é um erro muito problemático dentro das igrejas, dentro das comunidades de fé, e é uma herança perigosíssima que vem do pietismo e do puritanismo e que nós devemos descartar. Deus não trata com indivíduos. Deus chama o povo de Israel para ser o seu povo, assim como depois Deus chama a igreja para ser o seu povo. Você é parte de um povo e não um indivíduo apenas. Você é importante como parte desse povo e não como pessoa apenas. Mas então quer dizer que a gente não tem importância? Tem, mas o individualismo acaba dando uma importância superior ao indivíduo do que à comunidade, o que vai contra o ensino de Jesus Cristo e também do apóstolo Paulo. Por conta do individualismo, nós temos também uma consequência que é a chamada alienação cultural, que também é parte do puritanismo e pietismo, que é a ideia de desprezar tudo o que não tem a ver com a igreja. Isso é um erro muito comum nas igrejas, né? Apesar de hoje haver uma tendência em misturar o que é da igreja com o que é popular, né? É muito comum nessa época de pandemia, isso tem se tornado muito comum, principalmente no YouTube e nas redes sociais. As pessoas estão hoje tendo muito contato com pastores, com pregações, com aulas e tudo mais, por conta das igrejas. A maior parte delas ainda está fechada, né? Ou seja, não está tendo atividades presenciais, e isso tem feito com que as pessoas tenham contato por meio virtual. Mas isso não muda a questão da alienação cultural. E por que não? Porque a alienação cultural está baseada nesse individualismo, na importância que eu tenho, e a cultura toda é problemática porque o mundo jaz no maligno e tudo mais. Mas é nessa cultura, é nessa sociedade que a igreja foi chamada para ser luz do mundo, sal da terra. E, portanto, não dá para ser alienado culturalmente, né? E nem jogar toda a cultura fora como se ela fosse por si só má. E essa é talvez a maior dificuldade que as igrejas têm, porque não percebe que a sua prática também é fruto de uma cultura dos norte-americanos que trouxeram o protestantismo para o Brasil, achando que essa cultura é a cultura evangélica, quando na verdade é uma cultura transplantada dos Estados Unidos para o Brasil. E finalmente quero levantar dois últimos itens que também são muito problemáticos nas nossas igrejas, e na IPU não é diferente, que é a tendência a termos uma posição muito mais
arminiana do que calvinista nas nossas igrejas. O arminianismo é aquela ideia do homem livre, é o homem que decide tudo, é ele que é o senhor do seu próprio destino, é ele quem se converte e é ele que eventualmente também pode deixar de se converter. Ele se converte e se ele desistir no meio do caminho, ele desconverte. Isso é uma herança problemática nas nossas igrejas, porque não é a tradição teológica presbiteriana. A tradição teológica presbiteriana é calvinista e diz que a soberania é Deus quem toma a iniciativa, é Deus quem nos chama, é Ele quem nos salva, e a garantia da nossa salvação não é a nossa fidelidade, mas a graça de Deus. E, portanto, o arminianismo, tão comum e tão praticado nas igrejas, é muito problemático quando nós não entendemos o que significa a graça de Deus, que é a base da vida cristã. E junto da ideia do arminianismo, um último detalhe tem a ver com a emoção exacerbada. Esse é um fruto comum da teologia dos avivamentos, que esteve presente na introdução do protestantismo no Brasil e que nós temos como herança. As pessoas precisam sentir a presença de Deus, as pessoas precisam se emocionar para se sentir em comunhão com Deus. Isso tudo é importante, a emoção é parte da vida do ser humano, todos nós nos emocionamos, a gente não escolhe que emoção ter, né? Nós não temos controle sobre as nossas emoções, se vamos ficar bravos, se vamos ficar tristes, se vamos ficar alegres, é algo que nós reagimos a isso, né? Mas nós temos que ter cuidado para não confundir a emoção com dedicação a Deus. A emoção tem a sua parte na vida do cristão, faz parte da vida de todo ser humano, mas não confunda a emoção com a dedicação e com a comunhão a Deus. Quando nós não sentimos a presença de Deus, quando nós não nos sentimos em comunhão com Ele, não significa que Ele não continua cuidando de nós, continua nos amando e continua agindo em nosso benefício. Portanto, todos esses elementos que nós levantamos são heranças problemáticas desses itens que nós tratamos nas últimas 3 semanas: o fundamentalismo, o pietismo / puritanismo, a teologia dos avivamentos, e nós temos que ter muito cuidado com isso para não embarcarmos nessas tradições que são muito mais culturais do que teológicas. Espero que os irmãos tenham percebido a importância desses detalhes todos e que nós possamos, como IPU, manter a nossa identidade, uma identidade que é absolutamente clara e que é muito distinta da maioria das igrejas chamadas evangélicas, mas que precisa ser valorizada porque ela faz parte daquilo que nós professamos crer. Que Deus possa abençoar os irmãos e que Deus fique com cada um de vocês. Amém.